Pessoal, então amanhã a nossa Feira da Solidariedade, lembrando que tem também, tem música, tem bazar, tem muita coisa boa, viu? Vale a pena. E aí convida, né, vizinhos, parentes, aí traz a turma aí para a festa, tá bom? Pessoal, lembrando sempre que esse movimento, né, sempre tem os olhos na assistência social, e lembrando que todos podem contribuir durante o ano todo com as doações. Então, aquela roupa que eu já não uso mais, aquele calçado, lembrando de trazer em boas condições. A casa, ela monta, né, as cestas para entregar às famílias assistidas, e nessa cesta, além da alimentação, também tem um kit de higiene. Então, tem shampoo, tem sabonete, creme dental, escova de dentes. Então, às vezes, a pessoa esquece desses itens. Então, se alguém quiser ajudar, por favor. E quando trouxerem alguma peça que não usem mais, que esteja em boa condição, tá bom? Pedimos a todos que desliguem os celulares, e hoje eu me lembrei de falar um pouquinho da água. Se a pessoa quiser trazer uma garrafinha de água, pode deixar do lado, assim, no próprio banco, que na hora da fluidificação das águas, será ali fluidificado. Mas se não trouxer, e a grande maioria já não traz mais, é só no momento dessa fluidificação, a gente mentalizar a água lá da nossa casa. Aquela água que está na geladeira, a água do filtro, do bebedouro, tá bom? Então, vocês mentalizem que os nossos irmãos vão fazer a fluidificação também lá, tá bom? Agora o Fabrício fará a abertura oficial dos trabalhos. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à Casa de Paz e Amor, ao nosso trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes de sábados. Com muita alegria que nós recebemos vocês aqui nessa tarde. Uma coisa importante que a Cris comentou é sobre a nossa feira, né? Então, a gente até inclusive pede um pouco de desculpas, hoje está um pouco mais agitado aqui, né? Vocês perceberam o ambiente lá atrás, mas isso é justamente a preparação para a feira de amanhã, né? A feira é maravilhosa, né? E a Cris falou uma coisa que é super verdade, que a gente percebe que nada é por acaso, nunca choveu, sempre faz muito calor, aliás, amanhã vai ser mais um dia de bastante calor, que é bem agradável, assim, todo mundo gosta de sair de casa, né? Então vai ser mais um dia de bastante calor, e a Casa de Paz e Amor faz, e justamente a feira chama Feira da Solidariedade, porque nós temos um trabalho muito importante aqui de assistência social, né? O Paz e Amor, ele, para quem não sabe, além de diversos trabalhos, né, sociais que a gente faz, a gente também mantém várias famílias aqui, famílias assistidas, que não é apenas cesta básica, é da dignidade, para famílias que estão em privação material, então médico, dentista, cabeleireiro, etc., tudo isso, além de diversos trabalhos sociais, e manter aqui a Casa de Paz e Amor, né, que vocês percebem que é uma instalação muito boa, né, para a gente poder receber todos aqui, e obviamente isso tem um custo. Então a feira nos ajuda também a manter a nossa casa, por isso a gente reforça o convite. É uma maneira de todo mundo se divertir e ao mesmo tempo ajudar aqui a nossa casa, tá bom? Então, vamos lá nos manter no nosso trabalho aqui, bastante conectados com a espiritualidade, vamos deixar os nossos pensamentos, aquilo que está perturbando a gente, é justamente isso que a gente tem que agora deixar um pouquinho de lado, para a gente se concentrar aqui dentro, nessa harmonia e nessa sintonia espiritual. Eu estava conversando com a nossa palestrante aqui um pouquinho antes do trabalho, e justamente a gente estava falando o seguinte: a nossa vida acontece fora do centro espírita, né? Então, aqui é fácil, de certa maneira, porque a gente está muito envolvido nessa proteção espiritual. Mas é aqui, nesse momento,
que a gente vai se fortalecer, se equilibrar, para a gente enfrentar as nossas dificuldades lá fora. Então, vamos fazer valer a pena? Para fazer valer a pena e a gente ajudar os nossos irmãos espirituais, a gente se concentra, se tranquiliza a nossa mente, o nosso coração, para a gente se sintonizar com toda essa frequência espiritual maravilhosa que já se formou aqui. Vamos lá. A leitura da mensagem e do Evangelho vai ser a Noelma, prece inicial Lázaro, vibrações gerais dos passes e das águas, como a Cris mencionou, vai ser o Vanderlei, a prece final vai ser a nossa querida Cristina Giordani. O capítulo do Evangelho que hoje nós estudaremos será o capítulo 5, item 11. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, especificamente o item 11, esquecimento do passado. E quem fará essa palestra hoje para nós será a nossa querida Luciana Sena. Ela é uma grande trabalhadora da nossa casa, vem de um lar já todo espírita, marido é escritor, e ela também é uma ótima palestrante, uma pessoa que é estudiosa, né, do espiritismo, e nós desejamos que a Luciana esteja super envolvida pela espiritualidade para inspirá-la nessa palestra que ela preparou para todos nós, e tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vamos sair daqui muito mais esclarecidos, reflexivos e equilibrados para o nosso dia a dia. Que Jesus abençoe o nosso trabalho. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esquecimento do passado. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento de experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. Do livro Agenda Cristã de Chico Xavier. Lembranças úteis. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe a saciedade o que fazer. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais, quando há comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas. E você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de ama seca. Não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu.
A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Que assim seja. Boa tarde a todos. Agora vamos fechando os nossos olhos, nos ligando ao que nos trouxe aqui, pedindo que possamos ouvir conscientemente o que a palestrante irá nos dizer, pensar e refletir sobre o que será dito. E assim sairmos daqui melhores do que chegamos. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Sim, tá bom, tá bom. Boa tarde, minhas amigas, meus amigos, os que estão aqui presentes, né? E os que nos acompanham pelas mídias digitais. Estou muito feliz pela oportunidade, então eu agradeço a Deus esse momento, ao Fabrício e toda a equipe de sábado por estar aqui. E que possamos aproveitar cada momento. Rogo a Jesus e aos mentores dessa casa de paz e amor que eu possa passar os ensinamentos do Evangelho de hoje de forma clara e que todos nós possamos sair daqui mais fortalecidos e confiantes na providência divina. Bem, como já foi falado, o nosso tema de hoje é esquecimento do passado. É o item 11 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Com certeza, muitos de nós que acreditamos na reencarnação, temos curiosidade de sabermos quem fomos em vidas pretéritas, não é mesmo? Já deve ter passado na cabeça de todos vocês, né? Será que fui um rei, um escravo, alguém que viveu na Europa, no Oriente Médio? A gente tem essa curiosidade. E, provavelmente, nós interrogamos o porquê que esquecemos nossas existências passadas ao reencarnarmos, né? Essas indagações, minhas irmãs e meus irmãos, são justas. Assim como Deus é justo e bom e misericordioso. Na questão 392, da segunda parte, capítulo 7 do Livro dos Espíritos, que trata sobre a volta do espírito à vida corporal, no item esquecimento do passado, Allan Kardec, codificador do Espiritismo, pergunta aos espíritos de luz: por qual motivo perdem os espíritos encarnados a lembrança do passado? Então, Kardec faz essa indagação. Por que quando encarnamos, nós esquecemos, né, a lembrança do passado? A resposta: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer, em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Meus queridos e minhas queridas, Deus é tão misericordioso que nos oferece a cada reencarnação a possibilidade de alimentarmos nossos espíritos de esperança e, assim, agirmos de forma diferente
e vivenciarmos essa oportunidade, renovando moralmente nossos sentimentos, nossos pensamentos e ações. Assim, meus queridos amigos e amigas, nós temos a oportunidade de subir um pequeno degrau na senda da evolução, amparados pela lei do progresso. Então, nem que a gente suba só um degrauzinho, esse esquecimento do passado nos ajudará a tomar esse passo. Nós podemos até estacionar, mas nunca regredimos. Contudo, teremos sempre a chance de marcharmos adiante. Esquecer as existências anteriores é um momento de retratação, em que nossa memória fica temporariamente esquecida. Assim, abrem-se para nós novas experiências. Nós temos uma liberdade de nos libertarmos, né? Nós nos libertamos de memórias do passado que poderia nos trazer constrangimentos, como foi dito na leitura do Evangelho. Então, nós não temos esses constrangimentos, e esses sentimentos, dessas lembranças do passado, poderiam nos atrapalhar nos novos aprendizados, né? E assim nós temos condições de reformar, reconstruir, substituindo esses vícios morais por virtudes e nos reconciliando com aqueles que, por acaso, ofendemos, ou também nos reconciliarmos com os nossos ofensores. Então, o esquecimento do passado é uma grande oportunidade de reconciliação conosco mesmo, em primeiro lugar, não é mesmo? A lembrança de episódios vividos anteriormente traria vários inconvenientes. Geralmente, o espírito renasce no mesmo meio e com pessoas com quem conviveu em outras experiências, em outras existências, a fim de reparar o mal que, porventura, tenha ocasionado. Imaginem, por exemplo, como nos sentiríamos se soubéssemos que maltratamos um irmão em outra existência? Vamos refletir? Será que nós não sentiríamos humilhados ou imaginaríamos que este irmão poderia se vingar? Às vezes a gente quer fazer, né, a regressão de vidas passadas, mas é muito delicado. Então, se caso alguém se interessar por isso, tem que refletir bem, procurar um profissional, tem que ser caso de saúde extrema, né? Porque Deus não faz nada por acaso. Como será que reagiríamos se soubéssemos, por exemplo, que fomos uma rainha, um rei, e que nessa nova existência somos simples servidores? As recordações do pretérito poderiam nos causar mais orgulho, pode ser. Ou então, nós nos sentiríamos humilhados. E isso dificultaria as nossas novas escolhas nessa vida atual. Com certeza, nos traria perturbações, né? E nas nossas relações sociais. Não seria muito positivo, não é mesmo? Leon Denis, em seu livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo sobre vidas sucessivas,
argumenta a bênção que é o esquecimento do passado. Ele explica, por exemplo, que teríamos um grande prejuízo, como eu já disse, na convivência social. Isso porque nos afastaríamos de pessoas com quem precisamos conviver para o nosso reajuste. Né? A gente podia ficar amedrontado, a gente poderia ficar assim, pensando que algo poderia acontecer conosco, né? Imaginem, lembremos que assassinamos ou fomos assassinados por um filho. Seria muito difícil. Isso nos traria grande constrangimento e nos distanciaríamos, perdendo a oportunidade de correção e ajustamento. Então, nós que somos espíritas, já temos essa noção, né? E mesmo assim, quantas dificuldades enfrentamos no nosso dia a dia, com aquelas pessoas com quem convivemos, seja no trabalho, em nosso lar, não é mesmo? As recordações de acontecimentos de vidas passadas nos faria permanecer por muito mais tempo em nossos preconceitos e ações dolorosas. Se hoje já é difícil a gente conseguir, né, a nossa reforma íntima, substituir os nossos vícios morais por virtudes, nós estaríamos mais ainda presos nesses momentos do passado, e seria uma caminhada muito mais lenta, dificultando a aquisição de novos valores e o desenvolvimento de projetos para o futuro, nos deixando amarrados em nossos remorsos. Né? Se a gente fica amarrados em remorsos e mágoas dessa vida, imagina juntar com todos os outros acontecimentos de vidas passadas. Ou até mesmo nós poderíamos nos sentir julgados pelos nossos atos. Né? Alguém poderia, olha, aquela ali fez isso para mim, não sei o que lá. A gente ficaria até intimidado, não é mesmo? E isso atrasaria nosso progresso. Outro ponto a ressaltar é que, caso na existência pretérita tivéssemos tidos menos adversidades, é o caso da rainha e do rei, por exemplo, né? Teve uma vida econômica boa, enfim. Não é que seja todo caso assim, mas poderia ser. Poderíamos achar a existência atual insuportável, né? E viveríamos na nostalgia e não teríamos também novos aprendizados. Então, se nós formos analisar todos esses pontos, nós temos que agradecer a Deus o véu do esquecimento. Meus amigos e minhas amigas, o esquecimento do passado está ligado à nossa necessidade do progresso. Então, o esquecimento nos impulsiona para o progresso, para buscarmos novas experiências. Em cada nova existência, o ser humano dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem e o mal. Nós não vamos evoluindo intelectualmente e também criando mais sabedoria, mais amor, né? Se nós formos olhar a história do mundo, muita coisa boa está acontecendo. Nós temos curas de doenças, né? Então, nós conseguimos ter uma evolução intelectual melhor, uma razão, né? Um raciocínio para distinguir o bem e do mal, o bem e o mal. Mesmo assim, ainda falta bastante coisa para a gente trilhar, né? A questão 392 do Livro dos Espíritos nos esclarece que quando desencarnamos e voltamos à pátria espiritual,
toda a nossa vida passada se desenrola. Então, nós vamos ter essa oportunidade. E aí nós vamos ver as faltas cometidas, que são causa do nosso sofrimento, bem como aquilo que poderíamos ter feito, evitando de cometê-las. Então, mais uma oportunidade de nós voltarmos à pátria espiritual, de nós revermos os nossos erros, de perceber como poderíamos evitá-los, né? E assim nós vamos vendo a misericórdia de Deus. Compreendemos a justiça da posição que nos é dada e procuramos, então, a existência necessária a repararmos o que acaba de escoar-se. Às vezes a gente fica também, não tem quem não fique, mesmo nós espíritas, que sabemos que nós escolhemos as nossas provas, expiações, né? E é tão difícil, né, a gente enfrentá-las, né? Mas aí a gente descobre como Deus é justo e bom. Aí nós procuramos novas provas, semelhante àquelas por que passamos, ou as lutas que acreditamos ser apropriadas ao nosso adiantamento. E pedimos aos espíritos benfeitores, que são superiores a nós, para nos ajudarem na nova tarefa. Então, nós não estamos sozinhos. Nós estamos sempre, sempre sendo acompanhados por esses espíritos benfeitores, pelos nossos anjos da guarda. O importante é que nós consigamos sintonizar com esses irmãos, através da prece, dos bons pensamentos. E nos momentos de dificuldade, respirar fundo, buscar a casa espírita, buscar um aconselhamento, não é mesmo? Temos também, né, hoje em dia, a psicologia que nos ajuda, e amigos queridos, não é mesmo? Kardec faz o seguinte comentário: se não temos, durante a vida corpórea, uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a intuição. E as nossas tendências são uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Nós sabemos das nossas tendências, ou positivas ou negativas. Nós temos essa intuição, não é mesmo? Nós percebemos as tendências dos nossos filhos quando ainda são crianças. Por isso que a gente tem que se conhecer, né? Olhar para dentro de si e perceber aquilo que é necessário mudar. No livro Depois da Morte, Leon Denis, no capítulo 14, da segunda parte, explica que sem o esquecimento, os grandes culpados, os criminosos, estariam marcados a ferro e fogo em brasa por toda a eternidade. Vemos condenados da justiça humana, a gente percebe, a gente da gente fazer isso, né? Depois de sofrida pena, serem perseguidos pela desconfiança universal, repelidos com horror por uma sociedade que lhes recusa lugar em seu seio, repelidos com horror por uma sociedade que lhes recusa lugar em seu seio. E assim, muitas vezes, os atira ao exército do mal. Se a gente lembrar, então, do nosso passado, imagina como nós estaríamos repelindo uns aos outros.
Que seria se os crimes do passado, a gente tem que se perguntar isso, longínquo, se desenhassem aos olhos de todos? Então, graças a Deus, estamos com esse véu do esquecimento, né? E estamos propícios a empreendermos novos caminhos. Quase todos temos necessidade de perdão e do esquecimento do passado, e que as pessoas esqueçam, né, o que nós fizemos, não só no passado, mas ontem. Será que a gente não cometeu algum erro? Enfim, fica a reflexão. A sombra oculta as nossas fraquezas e misérias conforta nosso ser, tornando menos penosa a reparação. Então, fica menos pesado, né? A gente carrega as nossas cruzes, mas a gente tem este amparo divino, né? E essa possibilidade de esquecer o passado e de contarmos com tantos outros recursos que, por exemplo, a doutrina espírita nos oferece. Depois de termos bebido as águas do esquecimento, renascemos mais alegremente para uma vida nova e desvanecem os fantasmas do passado. Então, a gente não deve só ter esse esquecimento do passado, assim, mas hoje vamos também tentar perdoar as pessoas que, por acaso, nos fizeram mal e também nós nos perdoarmos, né? Nós despertamos para outras sensações, abrem-se outras influências, abandonamos com mais facilidade os erros e os hábitos que outrora retardaram a marcha. Renascendo sob a forma de criança, a alma culpada encontra em torno de si o auxílio e a ternura necessários à sua elevação. E nós ainda continuamos tendo auxílio e tendo a ternura dos benfeitores, de Deus, dos amigos que são colocados em nossas vidas, não é mesmo? Leon Denis revela que, entretanto, para certos homens, esse passado não está absolutamente apagado. É aquilo que eu já falei antes, né? A gente tem as intuições, mas para algumas pessoas isso é um pouco mais, vamos dizer assim, forte. Um sentimento confuso do que foram jaz no fundo de sua consciência. É a origem das intuições, das ideias inatas, das recordações vagas e dos pressentimentos misteriosos, como eco enfraquecido dos tempos decorridos. Leon Denis acrescenta ainda que vem a morte e tudo se esclarece. O passado explica o presente e o futuro ilumina-se mais claramente. Então, nós temos um futuro maravilhoso pela frente, meus amigos, minhas amigas. Nós temos que confiar na providência divina e em nós mesmos, fazendo a nossa parte. Cada alma, voltando à vida espiritual, recobra a plenitude das suas faculdades. Para ela começa então um período de exame, de repouso, de recolhimento, durante o qual se julga a si mesma e avalia o caminho percorrido. Recebe opiniões e conselhos de espíritos mais adiantados. Guiada por eles, tomará resoluções viris e, na ocasião propícia, escolhendo um meio favorável, baixará ao novo corpo, a fim de se melhorar pelo trabalho e pelo sofrimento. Então, vamos começar desde hoje, né? Desde agora, a nos renovarmos com auxílio dos benfeitores.
O espírito André Luiz relata no livro No Mundo Maior, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, que o passado está arquivado em nossa casa mental. Ele conta também em outra obra da série A Vida no Mundo Espiritual, Obreiros da Vida Eterna, que trazemos na própria consciência arquivo indelével dos nossos erros. Mas os nossos erros precisam ser analisados, refletidos para a nossa melhora. Não ficarmos presos a eles, sofrendo. Devemos reconhecê-los e seguir em frente na marcha. Mas, nas novas existências que Deus nos concede do alto de sua infinita misericórdia, os erros se transformam em acertos, e é isso que devemos fazer. Começar a acertar as nossas vidas. E para isso, contamos com o esquecimento do passado, para que possamos agir segundo o nosso livre-arbítrio. Agora, meus amigos e minhas amigas, para encerrar, eu vou pedir licença para vocês para ler um texto do benfeitor Emmanuel, do livro Família. É esse livrinho aqui. É um livro muito bom. Esse texto é um resumo. Eu acredito, Emmanuel tem esse talento, né? Essa inteligência, essa sabedoria, de tudo que nós falamos hoje. Claro que tem muito mais a dizer, e que nós possamos, né, ao chegar aos nossos lares, ou no momento oportuno, ler esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 11, para nós refletirmos, para nós nos fortalecermos, para enfrentarmos as adversidades da vida. Então, do livro Família, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição do esquecimento. Não fosse o esquecimento temporário que assegura o refazimento da alma na reencarnação, segundo a misericórdia do Senhor, que lhe orienta a reta justiça, de certo, teríamos no mundo, ao invés de escola redentora, a jaula escura e extensa, onde os homens se converteriam em feras a se digladiarem indefinidamente. Não fosse o dom do esquecimento que envolve o berço terrestre, e o ódio viveria eternizado, transformando a terra em purgatório angustioso e terrível, onde nada mais faríamos que chorar e lamentar, acusar e gemer. A divina bondade, contudo, em cada romagem do espírito, no campo do mundo, confere-lhe, no corpo físico, o arado novo, suscetível de valorizar-lhe a replantação do destino no rumo do porvir. De existência a existência, o Senhor vela-nos caridosamente a memória, a fim de que saibamos metamorfosear espinhos em flores e aversões em laços divinos. O Pai, no entanto, com semelhante medida, não somente nos ampara com a providencial anestesia das chagas interiores, em favor do nosso êxito e novos compromissos. Com essa dádiva, Ele nos reforma o empréstimo do ensejo de trabalho,
de experiência a experiência, nos induz à verdadeira fraternidade, para o esquecimento de nossas faltas recíprocas dia a dia. Aprendamos a olvidar as úlceras e as cicatrizes, as deformidades e os defeitos do irmão de jornada, se nos propomos efetivamente a avançar para diante em busca de renovadores caminhos. Cada dia é como que a reencarnação da oportunidade em que nos cabe aprender com o bem, redimindo o passado e elevando o presente, para que o nosso futuro não mais se obscureça. Nas tarefas de redenção, mais vale esquecer que lembrar, a fim de que saibamos mentalizar com segurança e eficiência a sublimação pessoal que nos cabe atingir. O Senhor nos avaliza os débitos para que possamos adquirir os recursos destinados ao nosso próprio reajustamento à frente da lei. Recordemos o exemplo do céu, destruindo os resíduos de sombra que, em forma de lamentação e de queixa, emergem ainda à tona de nossa personalidade, derramando-se em angústia e doença, através do pensamento e da palavra, da voz e da atitude. Exaltemos o bem, dilatemo-lo, consagremo-lo nos menores gestos e nossas mínimas tarefas, a cada instante da vida, e somente assim aprenderemos com o Senhor a esquecer a noite do pretérito no rumo da alvorada que nos espera no fulgor do amanhã. Emmanuel. Então, assim, meus irmãos e minhas irmãs, que sigamos em frente, que nos fortaleçamos em Cristo, em seu Evangelho, que a paz de Jesus conforte os nossos corações e que Deus nos ilumine. Muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigado, Luciana, pelas suas palavras de agradecimentos, pelas suas palavras que veio nos trazer na palestra. Muito obrigada, agradecemos de coração. Muito recíproco. De termos no momento presente, de ouvirmos sobre o nosso passado. Então vamos viver agora o presente? Estamos preparados? Então vamos lá. Depois dessa palestra edificante, vamos fechar os nossos olhos, nos concentrar no divino, no Mestre Jesus. Vamos esquecermos todas as nossas preocupações do nosso dia a dia, que nesse momento presente, todos nós possamos recebermos aquilo que nós viemos buscar nesse núcleo, nessa casa que nos acolhe, paz, amor em Jesus. Temos certeza que nesse momento presente, a espiritualidade maior já está aqui todos conosco nesse instante. E que cada um de nós possamos sentir aos nossos lados essa bênção, esse amor desse Cristo Jesus, que tanto nos acolhe nas nossas dificuldades, nos reconhece nos momentos mais difíceis, e às vezes nós o deixamos sozinhos, abandonamos eles, porque ainda nosso pensamento, os nossos corações, não vibram nas mesmas consonâncias com Cristo e com o Divino. Mestre Jesus, abençoe a todos nessa tarde que estão aqui presentes, que eles possam receber, Mestre, tudo aquilo que vieram buscar, a sua bênção, a sua cura, o seu lenitivo,
para que os seus corações sejam todos abençoados nessa tarde. E envolvido que estamos nesse ambiente de paz e amor, preparados para que nós possamos receber os passes. Vamos assim pedindo para os nossos irmãos passistas que se posicionem aos locais para que possam transmitir a sua bênção. Esse é o momento único de cada um de nós. Se concentre naquele passe, naquele momento que vocês vão receber a sua bênção. Começamos pelo centro de forças coronário, situado no alto da nossa cabeça. Mentalizamos uma luz dourada, envolvendo de modo que ela possa atuar em nosso sistema nervoso, nossos sistemas imunológicos, coordenando os demais centros de forças de formas equilibradas. Descendo um pouco, encontramos o centro frontal, situado na nossa testa. Entre os olhos, mentalizamos uma luz amarela, envolvendo os nossos pensamentos em toda a parte intelectual. Mais abaixo, vamos mentalizar uma luz prata, envolvendo o centro de forças laríngeo, situado na região da garganta, responsável pela nossa fala e os órgãos vocais e respiratórios. Descendo um pouco mais, vamos mentalizar uma luz rósea, envolvendo os centros de força cardíaco, situado na região do coração, responsável pelas nossas emoções e sentimentos. Mais abaixo, mentalizamos uma luz verde envolvendo o centro de força gástrico, situado na região do estômago, responsável por controlar as nossas funções digestivas e eliminar nossas emoções negativas. Descendo ainda um pouco mais, vamos mentalizar uma luz azul, dourada, envolvendo os centros de forças esprênicos, situado na região do baço, que ela possa distribuir e coordenar as nossas energias positivas e dos nossos recursos vibratórios. Assim, ainda nesse momento, nos envolvendo, vamos assim na fluidificação das águas. Mestre Jesus, agora vamos nos preparando para que você trouxe seu vasilhame, mentalize nesse momento aquele que não trouxeram, mentalizem seus filhos em seus lares. Sob a proteção e a permissão de Jesus, vamos mentalizando a natureza, a fauna, a flora, a cachoeira, lagos e rios. Pedimos a Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com a sua equipe de médicos, químicos, biólogos da espiritualidade, que utilizem as substâncias terapêuticas que todos bem conhecem, que tão bem conhecem para a fluidificação das nossas águas, que coloque cada vasilhame ou nos filtros que for necessário para cada um de nós. Que a equipe espiritual benfazeja de Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com a equipe das Fraternidades dos Humildes, que é responsável com a sua equipe médica, possa atuar aqui nesse instante, levando a cada um de vocês a sua bênção, Jesus. Que essa equipe dos humildes são todos conhecedores da medicina, cada um na sua especialidade, possa vir aqui e recolher, para que possa fazer uns exames nos laboratórios espirituais, e ali eles receberem todas as orientações e as coordenadas para colocar nos vasilhames que estão aqui presentes, e aquele que não estão presentes possam receber a sua bênção, Jesus. Assim também, Senhor, coloquem medicamentos nas caixas d'água de todas as residências, hospitais, que estão lá todos necessitando desse remédio, para que possa aliviar as nossas dores. Pedimos assim também toda a equipe de médico da Casa Paz e Amor,
responsável pelos tratamentos médicos, que possam atuar aqui nesse instante em cada um de nós. Peça com fé para Jesus, que esses irmãos espirituais possam atuar e retirar todas as nossas dores, todas as nossas impurezas dos nossos pensamentos, dos nossos corações. E cada um de nós, Mestre Jesus, receba nessa tarde toda a sua proteção, toda a sua bênção, Jesus. Isto, coloque as suas mãos onde você está necessitando, para que Jesus também possa colocar as suas mãos sobre as suas, e lá Ele transmitir isso, aquele fluido tão gostoso, tão amoroso que Ele deixou, para que todos nós possamos sentir a presença desse médico Jesus. Que Ele nos envolva nessa tarde, Senhor, para que cada um de nós possamos receber aquilo que nós havíamos buscar aqui nessa casa. Temos certeza que a espiritualidade responsável por esse trabalho, por esta casa, que Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com a sua equipe, Eurípides Barçanufo, também possa estar aqui presente, recebendo através de todos vocês aquela doação de amor, e que Ele retribua o dobro para que cada um de nós possamos sentir, todos nós abençoados, Mestre Jesus. Abençoe as mãos dos médiuns que passaram sobre os nossos corpos e eles transmitiram aquela paz e aquele fluido. Que Jesus também possa nos abençoar a todos nesse instante, Mestre Jesus. Nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui todo presente, nesse presente momento, sendo abençoado por as suas palavras no Evangelho de Jesus, que deixou para nós fazermos as nossas reflexões do nosso dia a dia. Mestre Jesus, nós te agradecemos muito por estarmos aqui e nos dar esta vida presente para nós pudermos ter ouvido essa palestra da tarde e nós refletimos e nós retirarmos aqui os nossos objetivos. Agora nós te agradecemos por essa tarde e vamos assim convidar a nossa irmã responsável pelo encerramento. Muito obrigado, muita paz a todos. Deus Pai, agradecemos por esses momentos maravilhosos que passamos aqui, recebendo o seu amor, o amor de Jesus e da espiritualidade amiga que nos acompanhou. Agradecemos pelos ensinamentos, pela palestra, pelo passe, enfim, que possamos durante toda esta semana sentir a sua presença ao nosso lado. Gratidão, Pai. E tenhamos todos um ótimo sábado, domingo e uma boa semana, Pai. Gratidão. Bom, pessoal, terminamos aqui mais um trabalho, agradecendo a presença de vocês. E, olha, lembrando mais uma vez que amanhã temos a nossa Feira da Solidariedade, aqui na frente do Paz Amor, aqui na rua, que vocês possam participar e se sentir muito bem durante esse período que vocês estarão aqui, caso venham, logicamente. E vocês tenham uma ótima semana. E sábado que vem a gente está aqui esperando vocês novamente, tá bom? Obrigada, pessoal. Vão com Deus. Tchau, tchau. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.